uma história bastante conhecida, até das pessoas que não professam uma fé cristã. A própria mídia, em alguns momentos, numa determinada época do ano, ela também faz menção desse feito, e existe até todo um sistema comercial por trás desse dia, dessa data, desse período chamado Páscoa. Existe um significado nesse período. Glória a Deus. A palavra Páscoa, ela tem um significado. O êxodo é uma saída que Deus operou na vida do povo de Israel, que era escravo no Egito. E nós sabemos, irmãos, que Moisés, ele era um menino que nasceu numa época que todos os que nasceram na sua época, como homem, como varão, estavam condenados à morte. O rei da época, Faraó, condenou os meninos à morte. Uma ordem foi dada para as mulheres que eram parteiras, para que elas matassem a criança que nascesse menino. Então o rei chamou, o Faraó chamou as parteiras e falou que quando o menino fosse nascer das hebreias, que era o povo de Deus, era para elas darem um jeito de matar. Mas a palavra diz que aquelas mulheres ficaram com medo, tiveram temor de Deus, de matar aquelas crianças. Mas esse temor já vinha por Deus, porque o que Deus determinou para viver, ninguém mata, ainda que não tenha condição de lutar pela vida. Porque vocês imaginam uma mulher, no momento do trabalho de parto, o que ela pode fazer pela criança, se aquele que fez o parto pegar e quiser matar? Não pode fazer nada. Mas, quando Deus, ele está com o olhar para alguma coisa, e ele determinou que tem que acontecer da forma que ele quer, não tem ninguém que impede operar de Deus. Então Moisés não era para nascer, para começo de conversa. Mas por Deus ele nasceu. Por Deus ele cresceu. Por Deus ele se desenvolveu. E por Deus ele aprendeu a ciência no terreno do próprio inimigo. Glória ao Senhor. E dentro dele, ele não se permitiu perder a essência que ele carregava. Porque Moisés foi um israelita criado dentro da terra do Egito, dentro do palácio de Faraó, mas a essência de Deus nele não se contaminou. Ele sempre olhou com misericórdia para o povo que era dele, porque ele se identificava com aquele povo. Mesmo tendo sido tratado como príncipe, como rei, como herdeiro do trono, ele se identificava com os mais necessitados, a ponto de quando estava passando no meio dos mais necessitados, ele viu alguém dos que eram seus maltratando, e ele tomou pela força da emoção do momento aquilo como partido e acabou matando um dos egípcios. Glória ao Senhor. E ele, naquela ânsia de defender o seu irmão, ele cometeu um homicídio. Mas veja só aonde vai o sentimento do homem que se identifica com uma causa. Ele colocou toda a força que ele tinha a favor daquilo que ele acreditava. Bendito é o nome do Senhor. Ele se identificava com os hebreus, porque ele carregava a essência dos hebreus, ele era filho de hebreu. E por que nós muitas vezes, sendo filho da fé, filho da graça, filho da comunhão, da mesma palavra, nós aceitamos muitas vezes as afrontas que alguém faz contra um irmão nosso? Alguém chega do nosso lado, fala mal do nosso irmão, critica nosso irmão, e nós não temos a mesma atitude para defender. Ficamos estagnados olhando, e muitas vezes não temos aquela ação de dizer: irmão, vamos ficar em paz nesta parte, porque o que é de Deus, Deus cuida. A nós não cabe sentar no cavalo da crítica, e nem tampouco entrar nesta conversação. O que cabe a nós é fazer a nossa parte como irmão. Vamos amar, vamos perdoar, se der para cobrir a gente cobre, se não der para cobrir
também a gente não vai mostrar quem está descoberto. Nós vamos até, se for possível, tirar essa nudez da presença dos nossos irmãos, para que ninguém veja a fraqueza de ninguém, e isso seja causa de tropeço amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele foi crescendo nesse sentimento, irmão. Então não foi à toa que Deus escolheu ele. Ele tomou um caminho, foi embora daquele lugar, foi morar em outro lugar, constituiu uma família, sentou naquela situação, uma vida sossegada, uma vida tranquila, não tinha mais com que se preocupar, cuidando da esposa, cuidando dos filhos. Nasceu Gerson, seu filhinho. Moisés brinca com o filhinho daqui para lá, brinca com a esposa. Os anos se passou, 40, 50, 60, já vai chegando uma idade mais avançada. Talvez agora acabou o plano, acabou o projeto, não tem promessa, não tem mais como acontecer nada. Vou ficar aqui com meu sogro, vou ficar aqui nessa casa. O plano chegou ao final, a minha família já está tudo por aqui mesmo. E de repente, um dia comum como qualquer outro, ele foi para o seu trabalho, e no seu trabalho saiu caminhando, pegou as ovelhas, uma para cá, uma para lá, no meio do monte. Um dia normal, uma data normal, tempo normal, clima normal, tudo normal. Mas Deus decidiu aparecer, glória ao Senhor, porque às vezes parece que está tudo normal. Não é assim, igreja? Está tudo dentro de uma naturalidade, não acontece nada. A segunda é a mesma coisa, a terça a mesma coisa, 2018 a mesma coisa, 2019 a mesma coisa. Não vai acontecer nada mesmo, está tudo do mesmo jeito, e nós vamos ficando acomodados, irmão. Não vamos se mexendo mais para nada, vamos andando no próprio passo da própria vida, no próprio compasso da existência. Alguns sentam no comodismo, outros sentam na preguiça, outros sentam na falta de motivação. Uns falar, não precisa mais disso, não precisa mais dessa correria. Quando eu era mais novo, eu corria para cima e para baixo, congregava aqui, congregava lá, viajava para aqui, viajava para lá. Mas agora não, agora vamos ficar em paz, vamos ficar sossegados. E nós temos essa tendência de ir se acomodando, mas de repente Deus aparece, dá um estalo e diz: espera aí, eu ainda tenho um negócio para fazer com você, eu ainda tenho um projeto que você não pode invalidar, porque o projeto é meu e você não tem condição de executar, mas eu vou te dar condição, porque eu sou Deus, eu sou Senhor, eu tenho uma sabedoria na minha mão, o domínio da ciência também é meu. Se alguém te resistir, resiste a mim. Se alguém quiser vir contra ti, vem contra mim. Se alguém se levantar para se opor contra meu plano na tua vida, está se opondo contra você, mas em primeiro plano contra mim, porque o plano que eu tenho que você, ninguém pode se opor. E se quiser se opor, vai ter que entender que vai ter que cair, sair da frente, porque na minha frente ninguém para. Um dia normal, Moisés cuidando das ovelhas, de repente no monte o fogo se acende no meio de um arbusto chamado sarça, um fogo que não queimava aquilo que era para queimar, mas que chamava a atenção de quem precisava chamar, porque quando Deus vem, não vem para estragar nada, Ele vem para chamar a tua atenção, para fazer você olhar para Ele e você entender aquilo que Ele tem para te dizer. Bendito é o nome do Senhor. Do meio daquela chama de fogo, uma voz começa a falar algo já fora da razão, fora da ciência, fora do conhecimento, porque a árvore não fala, fogo não fala, mas quando Deus quer, Ele faz o que não fala falar, Ele faz o que está por baixo e para cima, o que está em cima e para baixo, o que está confuso, Deus coloca no lugar. Ele pega as peças do quebra-cabeça que você não consegue montar e começa a te dizer: encaixa aqui, encaixa lá, põe acolá, eu vou te mostrar como é que faz. Bendito seja o nome do Senhor. E Moisés, olhando para aquilo, uma voz falou: ei, daí para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa, vem para cá, mas antes de mim
Tira o que eu estou mandando você tirar, porque daí para cá você não passa do jeito que você está. Tem coisa que para se aproximar precisa tirar, precisa abrir mão. Você quer vir mais perto? Então eu estou pedindo para você abrir mão de algo para se aproximar de mim. Abrir mão da tua fraqueza, abrir mão da tua vaidade, abrir mão dos teus pensamentos contrários, abrir mão da confusão que quer te tomar. E se for até de uma amizade que você acha que é teu amigo, e toda vez que você se junta com ela, ao invés de você se levantar, parece que você fica mais para baixo, se contamina com tanta conversa contrária, com tanta coisa que não presta, e você insiste em querer alimentar uma amizade dessa. Não percebeu que é eu que quero ser teu amigo? Eu quero te contar das coisas que eu tenho no meu reino. Eu quero levar você para passear na comunhão no reino da minha glória. Eu quero você chamar como chamei João, levar você para passear numa visão, numa revelação, fazer você entender que no caminho da estrada da tua existência não é uma vida de rotina dia após dia, porque meu nome é renovo. Eu quero renovar tua crença, eu quero renovar tua mente, renovar tua forma de ver a vida. A vida avança e parece que vai diminuindo a tua força, mas eu quero que te mostrar que no avanço da tua existência a minha força pode crescer em você, e ainda que a tua força física diminua, o teu vigor carnal diminua, a minha virtude, o meu poder, a minha glória vai te tomar. Eu vou olhar nos teus olhos, eu vou falar na tua boca, eu vou tocar na frente da tua mão, aonde você tocar a minha já está lá para confirmar. Eu vou pegar nos teus pés, vou fazer você andar guiado pela minha mão. Eu preciso te levar para o centro da minha vontade. Você está entendendo o que eu quero? Você está disposto a sair da inércia da tua existência? Para mim, quem toca vai tocar melhor, quem canta vai cantar melhor. Quem estuda, eu vou abrir a mente, vou discernir as notas na tua mente, até aquilo que você não sabe, eu vou fazer. Até aquilo que você não consegue, eu vou fazer você fazer. Porque meu nome é sabedoria, meu nome é ciência, meu nome é conhecimento, meu nome é fortaleza, meu nome é poder, é virtude, é glória, meu nome é santificação, consagração, o meu nome é aquele que abre caminho. Eu abro porta e ninguém fecha, eu fecho porta e ninguém abre. O meu nome é existência desde a eternidade. Eu sou, eu fui, sempre serei, ninguém será além de mim. O meu nome é o Criador do céu e da terra, e o que é para mim criar o que você precisa, o que é para mim criar uma condição nova no teu caminho, o que é para mim arrancar essa enfermidade da tua carne, arrancar essa enfermidade da tua alma, o que é para mim, me responde aí agora. Você é pedaço de carne que eu fiz, joguei na tua nariz, mas você vai voltar pro pó. O que é a tua carne na minha presença, eu fiz tudo. No barro eu fiz você enxerga, você fala, você anda, você corre, você cansa, você estuda, você conquista. O que eu fiz com o barro, eu fiz tudo isso. E agora com você, que já é o que você é hoje, o que eu não posso fazer? O que eu não posso transformar na tua vida? Eu posso pegar a tua fraqueza, pegar a tua tristeza, eu posso arrancar o que te impede de se aproximar de mim, eu posso lançar para bem longe de você e trazer você mais para perto. Será que você consegue entender que eu estou te chamando para se aproximar? Eu preciso que você venha, vem mais para perto, se aproxima, me dá aqui tua mão, deixa eu segurar na tua mão, deixa a tua mão dentro de você agora, no teu coração, arrancar o que está contaminando a tua alma, deixa limpar a tua mente agora, deixa passear nos neurônios que você tem aí, deixa cortar o fiozinho que está ligando você numa porta chamada depressão, e você olha para tudo e não consegue ter nada. Será que você consegue ver as cores do arco-íris? Você está vendo um arco-íris preto e branco, você só consegue ver a vida no cinzento do amanhã, não consegue enxergar o sol ao meio-dia que eu fiz brilhar, para dizer para você que a minha força é minha terra, ninguém pode fugir do poder da minha mão. O sol ilumina a terra numa parte, mas na outra parte tem treva, mas na outra parte que tem treva, quando brilha também tem luz. Eu vou virar a tua vida como eu viro a terra, eu vou fazer os céus nessa frieza da tua alma, para você entender que ainda há tempo de você cantar, ainda há tempo de você na minha presença subir. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia! Santo é o Senhor. Preciso que você entenda isso. Um dia qualquer, estava tudo dentro de uma rotina. Então não pensa que a sua vida vai ficar do mesmo jeito que está. Eu sou especialista em aparecer no meio da rotina. Mudou tudo. Santo. Aleluia. Que é onde ele colocava no mar, o mar convertia em sangue. Se jogava no chão, virava semente. E se alguém quisesse fazer algo igual, o que eu fiz por ele, na força e na virtude do meu poder, engolia aquilo que o inimigo fazia. Meu Deus. Saiu confirmado pela força de um encontro. E ele foi na missão que Deus lhe deu. Caminhando. Chegamos aqui depois de tantas pragas, tantos sinais, tantas maravilhas. Mas agora é hora de criar um marco na existência do povo. Os sinais eram um marco da manifestação do poder de Deus. Mas agora Deus aparece para semear uma semente para colher no futuro. Porque Deus, irmão, não planta só para colher no momento. E é isso que nós precisamos entender. Você está vendo essa salinha hoje? Isso aqui é uma semente. O demônio tentou matar isso aqui tantas vezes. Vou acabar com isso aqui. Não vai ter igreja, não vai ter pregador, não vai ter mocidade, não vai ter ninguém. Nós vamos acabar com tudo. E o Senhor foi trazendo a semente sufocada. Até que a terra rachou e a semente nasceu. Mas isso aqui ainda vai ser uma árvore. E quem está aqui agora talvez não veja a árvore, mas tem que cuidar dela. Tem que dar o melhor por ela. Se tiver 5, tem que pregar do mesmo jeito, tem que tocar do mesmo jeito. Porque Deus é pregador de multidão. Deus é pregador de alma. Glória a Jesus. Então você não toca para uma multidão, você toca para Deus. Você sentar e não tiver ninguém, você toca para Deus. Porque no toque do instrumento, na comunhão do Espírito, os demônios vão ter que respeitar o que eu coloquei na tua vida. Aleluia! Não tinha uma multidão, irmão, mas Moisés acreditou, eu vou. E começou uma missão. Chegou nesse tempo, todo mundo tinha visto os sinais, todo mundo tinha caminhado no deserto. Morreu quase todos, irmãos. Poucos. Aleluia! Poucos sobreviveram no deserto. Mas só sobreviveram, sabe por quê? Porque Deus plantou uma semente. Vou fazer uma obra, é a última praga. Glória a Deus. Não dá para entrar nos detalhes da comunhão dessa palavra. Santo, cada casa vai pegar um pequeno bezerro, um novilho, um carneiro. Vai matar. E o sangue vai deixar na parte. Glória a Deus. E vão pegar uma árvore, um galho de uma árvore chamado isopo. E vão passar na umbral da porta. Vai manchar de sangue. Porque essa noite vai passar o anjo da morte, o destruidor. E aonde tiver o sangue, ele não entra. Glória ao Senhor. Era um sinal. E tinha família que não tinha condição. E a ordem era a seguinte: quem não tem condição, junta 3, 4 famílias. E pega o mesmo novilho, mata e todo mundo come do mesmo. Se desse tempo para a gente falar disso. Porque todo mundo come do mesmo. Meu Deus. A palavra é a mesma. Tem gente que participa da Santa Ceia e não entende isso. Nós comemos do mesmo pão. Por que nós comemos do mesmo pão? Por que é o mesmo pão? Porque ninguém é melhor que ninguém. É o mesmo pão, o mesmo pedaço. E esse não é melhor que ninguém. Tem 2 situações. Tem o que se sente superior, que acha que é melhor. E também tem o que se sente inferior.
Porque Deus não quer que você se ponha em cima e nem quer que você se ponha embaixo. Deus quer que você se ponha no lugar que Ele quer. É igual. Todo mundo igual. Então quem está na arrogância, na prepotência, na grandeza, desce. E quem também está numa falsa humildade tem que subir, irmão. Ah, eu sou fraquinho, Deus sabe, estou aí. Não, Deus não quer isso aí, não. É dois extremos. E o crente, ele tem essa mania. Ou ele quer ser humilde demais, ou ele quer ser muito crente. E o Senhor quer o povo equilibrado. É mesmo patamar, você não é mais, mas também não é menos. Todo mundo igual. Não tem misericórdia, não, irmão. É todo mundo igual. Não adianta querer enganar na falsa humildade, nem querer sentar na prepotência e querer ser maior. É todo mundo igual, glória ao Senhor. Todo mundo filho, todo mundo na mesma mesa, a mesma palavra, todo mundo está comendo. Não tem duas palavras, que a palavra está sendo pregada para a igreja toda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora tem uns, irmão, que pega a palavra e vai para cima. Ele vive a palavra com intensidade. Glória a Jesus. Vocês aguentam mais um minutinho? Santo é o Senhor. Um pouquinho de paciência. Porque, irmão, tem gente que diz assim: eu te amo. É assim, eu te amo. Mas tem gente que compra um buquê de rosa, uma caixinha de chocolate, faz um bilhetinho, não é? Faz toda uma preparação para dizer eu te amo. É a mesma coisa? Glória a Deus. As irmãs que estão aí podem responder isso. É a mesma coisa, irmão? Glória a Deus. É a mesma coisa? Aleluia. Não é diferente? Estão dizendo eu te amo também, mas olha, veja só, são pesos diferentes na dedicação, na demonstração do sentimento. Não é assim? Tem alguém que ora, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá força. Mas tem aquele que começa a orar, irmão, ele vai viajando na oração. Davi escreveu quantos salmos? Davi conversava com a alma. Ô minha alma, o que está acontecendo com você? Por que você está se abatendo? Se anima, espera em Deus. Aleluia. Você não percebe que Ele é o teu pastor? Glória a Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum. Salabaia. Porque Deus Aleluia. está com você. Está pregando para a alma. A comunhão com o céu fazia ele pregar para ele. Meu Deus. Escrevia para ele. O salmista dizia: leva os meus olhos para o monte. Ele está conversando. Com quem que ele está conversando? De onde me virá o socorro? Ele está falando dele mesmo. De onde me virá? Está falando com ele. É por isso que crente parece, tem hora que é doido. Se for crente mesmo, parece que é louco. Santo é o Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Crente anda na comunhão, irmão. Se o crente andar na comunhão, tem hora que ele é tomado por Deus, começa a manifestar promessa no meio da rua. Glória a Jesus. O pregador começa a pregar sozinho no meio da rua, irmão. E se der lugar, é tido como louco. Santo Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Será que você já passou um pouquinho disso aqui? Um pouquinho dessa loucura? Desse sentimento? Parece que você não está na terra. Meu Deus santo. Você anda conectado. Falar para a mocidade conectado, já vem logo um download na mente. Conectado, se o sinal cair, fica desesperado. Cadê o sinal? Deixa eu rotear. Me arruma aí, qual é a senha? Meu Deus. Não é assim? Uma preocupação com a senha. Qual é a senha? Dá a senha para mim aí no Wi-Fi da tua casa. Santo Deus, aleluia. E Deus quer que nós andamos conectados com Ele, irmão. Mas tem a senha de tantos lugares. E a senha do céu, cadê? Onde está? Cadê o sinal? Cadê o roteador? Meu Deus. Cadê o teu roteador de Aleluia! alcance? Que você não compra com dinheiro. Aonde Glória a você está Deus! deixando ele? Está empoeirado dentro do teu Meu guarda-roupa. Deus.
Glória a Jesus. Qual é o sinal que você está buscando? Eu posso passar e ver os downloads que você baixou aí. O que você tem baixado aí? Tem um arquivo celestial na tua alma. Meu Deus. Será que eu tive lugar para baixar uma revelação na tua alma esses dias? Você viu alguma coisa? Tem uma visão, tem uma revelação aí, tem um sentimento que eu coloquei dentro da tua alma por esses dias. Quantos gigas tem de capacidade na tua alma? É tão pequeno que não cabe mais nada do que eu tenho para você. Eu tenho que limpar a tua alma para ter lugar para baixar um arquivo no céu em você. Glória a Jesus. Glória à igreja. Aleluia. Moisés, ele recebeu a instrução, mataram o novilho, todo mundo comeu, passaram lá o isopo, o sangue no umbral da porta. Esse sangue representa o sangue do Cordeiro que é Cristo. E nós já manchamos a porta do nosso ser com o sangue para cobrir a nossa alma do destruidor. Mas tem uma coisa, irmão, isso não é um ato momentâneo. Não é só um ato. Isso é uma vida que Deus quer que nós vivamos. Então viveu aquele momento. Aí chamou as crianças, chamou todo mundo, chamou os pais, falou, ó, quando os vossos filhos perguntar que culto é esse, vocês contam para ele a história. Sabe o que é isso? Vamos plantar memória que eles não têm. Eles não sabem o que é sofrer, nós sabemos. Nós padecemos no Egito, padecemos no deserto, padecemos como escravos. Eles não. Aleluia. Então nós vamos, todo ano essa cerimônia vai ser feita. Pegava o menino, chamava, quando o menino via matando o cordeiro, fazendo aquela coisa, comendo pão amargo, com erva amarga, o menino, pai, que negócio ruim é esse? É, filho, isso aí é que Deus falou para a gente fazer, porque nós morávamos como escravo dentro do Egito. E sabe o que aconteceu lá? Deus levantou Moisés e contava toda a história. E a semente da gratidão era plantada no coração da criança. E a criança ia crescendo. Todo ano aquela cerimônia era renovada. E o entendimento da criança, opa, esse Deus aí opera esses milagres. Então quando precisar dele, vou clamar a ele. A criança ia crescendo com aquele sentimento, formava-se homem. Formaram-se homens com esse sentimento, com essa compreensão. E foram crescendo desta forma. Sabe, igreja, quando nós falamos hoje, tem muitos de vocês que aqui estão, que quando nasceram os pais já eram crentes. Viveram a graça, viveram a essência da graça, viveram a tradição da graça, viveram o conhecimento da graça, viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, ouviram palavras extraordinárias e promessas de Deus que hoje vêm ainda cumprindo-se e ainda esperam o cumprimento de algumas. Aleluia. É como transmitir isso para quem não tem paladar. Como na sexta-feira o servo de Deus estava testemunhando aqui, falando de uma pessoa que estava orando em casa e foi colocar o açúcar para fazer o café, e Deus falou, pega o teu café e leva para o meu servo, porque eu preparei o leite para ele ontem, ele está esperando o açúcar para dar para as crianças. E tem alguém aqui ouvindo, mas não tem essência. Não consegue comer essas coisas. Está doente. E o servo contando que quando a irmã estava chegando na cidade, o homem sentado na porta, ministério cooperador de jovem, ela não conhecia ele, fingiu que ia passar direto, porque não sabia quem ele era. Paz de Deus, minha irmã, estou esperando o açúcar, é a irmã que está trazendo, não é? E tem alguém que ousa sair da igreja e dizer, perdi minha viagem. Perdeu mesmo, porque já está morto. Não perdeu só a viagem, perdeu a vida, está sem vida espiritual, não tem paladar para comer um negócio desse. Aleluia! Santo E Deus! quando tem vida está chorando, querendo ver essas coisas. Ele está esperando o pregador pregar que o anjo está voando, derramando bandeja na igreja.
E ele leva a bandeja e só Deus sabe onde ele põe, porque não faz nada na obra de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Santo Deus! Nós estamos esperando bandeja do céu, irmão. E Deus está dizendo, pega a bandeja e vai levar para o meu povo. Os anjos de Deus estão aqui, ó. Nós estamos esperando os anjos servir nós. E os anjos estão esperando nós servir Deus. E aí, Senhor, estou esperando. Olha, irmão, tem coisa que é só Deus para mudar. E o Senhor já falou aqui, eu vou mudar a mente de muitos. A criança crescia com aquilo. E nós precisamos crescer com o que é de Deus, irmão. Crescer com o dom de Deus, com o poder de Deus, com a virtude de Deus. Que não é o que muitos estão pensando. Esse poder de Deus não é essa alegria que a gente sente. Que explode em forma de linguagem, em forma de lágrimas. Isso aí não é poder. Glória a Deus. O maior poder de Deus foi a motivação pela qual Cristo morreu. Cristo morreu por amar cada um de nós. E Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o verdadeiro poder. É o poder de abraçar, o poder de perdoar, o poder de compreender, o poder de estender a mão e dizer, errou, você vai ter que colher o preço do teu erro, mas vem aqui, nós estamos com você. Meu Deus! Nós vamos te ajudar, não Aleluia! do mesmo erro que você fez, não. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser contar com alguém, nós estamos aqui. Esse é o poder. Nós estamos confundindo o poder. E o adversário está sorrindo, é isso mesmo, acredita nesse poder aí, vamos embora nesse poder. E enquanto isso o povo está morrendo, glória ao Senhor. Eu posso contar com você para manifestar meu poder. Posso pôr na tua mão meu poder? O poder de aonde você pôr a mão ter vida. Porque tem gente que aonde põe a mão mata. A mão do julgamento, a mão da condenação, a mão do preconceito. Mata. Tem gente que tem a comunhão para pedir fogo do céu para matar o inimigo, mas não tem comunhão para pedir força para dar um abraço e Deus mandar o demônio embora. Glória a Jesus. Se alegra quando Deus fala que vai abrir a sepultura, mas se entristece quando Deus fala, vai lá e pede perdão. Aleluia. Santo Deus. Glória a Jesus. Olha, igreja, pode ser que nós não escutamos muito estrondo de glória, mas posso dizer uma coisa para vocês do fundo da minha alma. Eu estou escutando um barulho de rachadura. Eu estou vendo colunas no inferno se quebrando. Pode ser que aqui não tenha nenhum barulho, mas no inferno está tendo. As colunas do templo de Dacon estão perdendo a força. Você vai entrar em lugares e haverão pessoas com o punhal da traição e da morte na mão, querendo matar as pessoas que estão ali. E você vai entrar com um poder tão grande na vida, que quando você der um abraço em alguém que está segurando esse punhal, ele não vai ter força de segurar. Deus vai fazer ele soltar, ele vai pedir perdão na mesma hora dentro daquela casa. Mas eu vou gerar vida, te diz o Senhor. Não se preocupa, você veio aqui, você veio buscar uma palavra, e o Senhor te diz, a minha palavra vai na tua frente. Pode chegar lá, não diga nada, não fala nada. Diga somente que você veio trazer um abraço da parte de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Não dá para pregar mais essa palavra. Mas você está aí, filho, na tua dificuldade, na tua falta de condição. Mas você está aí, e o teu perseguidor está na mão do Senhor.
Até onde ele foi, o Senhor deixou. Mas a partir dessa palavra, eu pego o teu perseguidor e haja paz agora na tua tenda. Aonde você entrar, a paz entra com você. Aí você não vai ter o desabor de ver o teu inimigo se alegrar com as tuas lágrimas. Nós vamos terminar porque tem que terminar. Mas que o Senhor continue essa palavra ecoando dentro da vossa mente e do vosso coração. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém.